A família franciscana comemora hoje 800 anos do episódio fundamental na vida de São Francisco de Assis. Sobre essa comemoração, eu vou conversar agora ao vivo com o Frei Gustavo Medella, que é frade do convento Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Boa noite, Frei Gustavo, seja bem-vindo aqui no Pautas da Igreja. Muito boa noite, Casey. Boa noite a todos ligados no programa Pautas da Igreja, na nossa querida TV Pai Eterno. Uma alegria conversar com vocês neste dia festivo para a nossa família franciscana, 800 anos da impressão das chagas de Cristo em São Francisco. Saúdo a todos com a saudação franciscana de paz e bem. Paz e bem, a alegria é toda nossa, viu, Frei, de tê-lo aqui conosco. Frei, antes da gente falar, sobre esse marco, sobre as chagas de São Francisco de Assis, eu queria que o senhor começasse falando para a gente quem foi São Francisco. São Francisco de Assis foi um homem nascido na região central da Itália, na Úmbria, na cidade de Assis, no ano de 1182, filho de um rico comerciante que colocava muitos sonhos no seu filho de ser o continuador dos seus trabalhos no comércio, mas ele não viu sentido naquilo. Deixando tudo, todos os sonhos de riqueza, de nobreza, ele abandonou tudo para servir a Deus e se colocar como seguidor do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, abraçando a pobreza, a obediência a Deus e a pureza de coração, também chamada de castidade. Ele foi atrás da maior riqueza que existe, que é o nosso Deus, o maior exemplo para a gente, Dom Gustavo? Ele conseguiu ser de um desapego total e, por isso, ele teve o coração totalmente disponível para ser habitado pela graça de Deus, a ponto de ser considerado, chamado pela Igreja, alter Christus, um outro Cristo revivido, redivivo no testemunho e na vida que Francisco abraçou. Amém. Frei Gustavo, eu queria que agora a gente falasse sobre essa comemoração. 800 anos de um fato histórico que aconteceu com São Francisco e mudou mais ainda a vida dele. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse marco histórico. Sim, as imagens que vocês acompanham são da celebração de agora há pouco na igreja de São Francisco da Penitência, aqui no centro do Rio de Janeiro. No ano de 1224, 2 anos, portanto, antes de sua partida deste mundo, São Francisco, num lugar chamado Monte Alverne, um monte que ele e os frades receberam como doação, mais ou menos 160 quilômetros longe distante de Assis, ele estava ali vivendo a quaresma de São Miguel, no momento de profunda oração, meditando o mistério da cruz, da paixão de Jesus Cristo. Em determinado momento, no alto daquele monte, na solidão diante do Senhor, ele faz 2 pedidos: sentir no coração o tanto quanto lhe fosse possível do amor que Cristo sentiu pela humanidade ao se entregar na cruz, e sentir no seu corpo tanto quanto fosse possível a dor das feridas que Cristo sofreu na cruz. E aí, diante de uma visão mística de um serafim, um arcanjo, serafim alado, ele recebe nas mãos, nos pés e no lado as mesmas 5 feridas do Cristo na cruz. Qual é a conclusão que nós chegamos deste episódio? Francisco se entregou tanto ao seguimento de Cristo que se tornou quase que um outro Cristo, por graça de Deus, na humildade, e nos mostra que o amor verdadeiro, ele deixa marcas em nós e nos outros. Amém. Agora vamos falar um pouquinho, desses eventos. O senhor já antecipou que a gente está mostrando as imagens ali de celebrações especiais, Como que estão as festividades por aí para comemorar, para celebrar esses 800 anos dos estigmas? Os estigmas, eles estão sendo celebrados no mundo todo, no Brasil todo, e aqui no Rio de Janeiro nós tivemos a graça de fazer um percurso de um tríduo. No primeiro dia, nós celebramos na igreja dos frades, da Ordem dos Frades Menores Conventuais, no bairro do Rio Comprido, na paróquia de São Francisco. No segundo dia, nós fomos na matriz Santuário Basílica de São Sebastião, com os nossos irmãos da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. E ontem nós celebramos, ao lado desta igreja que você vê aí no seu vídeo, a igreja do convento Santo Antônio. O tema geral do nosso tríduo foi o seguinte: das feridas
para uma vida nova. Trago em meu corpo as feridas do Cristo na cruz, baseado também naquele trecho da carta de São Paulo aos Gálatas. As feridas do Cristo na cruz são atualizadas nas feridas dos sofredores do nosso tempo. E Casey, eu não sei se você já parou para pensar, da atualidade, um dos maiores seres feridos com os quais nós precisamos ter compaixão é o nosso planeta, a nossa casa comum, a nossa mãe terra. Basta olharmos para essa quantidade imensa de queimadas que assolam o nosso Brasil. Cada queimada dessa, cada destruição de um bioma, de uma espécie, é uma ferida de Cristo atualizada no nosso planeta, na nossa casa comum. E faz parte também da espiritualidade franciscana ter muita atenção e o desejo de conversão também no que diz respeito a cuidar bem do planeta, da ecologia, das espécies, tudo isso dom de Deus para nós. A gente está sentindo na pele, né, essas feridas aí da nossa natureza, da nossa casa comum, né? Eu queria que, para a gente encerrar, o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo hoje de como seguir o exemplo de São Francisco de Assis no dia a dia. Eu quero agradecer demais esse espaço em nome da família franciscana no Brasil inteiro. Você que viu essas imagens aí, se quiser depois ver as fotos, ler o relato, pode acompanhar no nosso Instagram, @Convento Santo Antônio RJ, tudo junto, @Convento Santo Antônio RJ, as fotos de hoje e dos outros dias do Tríduo. Que nós sigamos Jesus Cristo ao modo de São Francisco, na humildade, no desapego e na inteireza de coração. Que busquemos curar as nossas feridas no amor de Deus, que é infinito, que é incondicional. E que nós sejamos transmissores desse amor que cura, transforma, converte, que alegra e que enche a vida de sentido. Para concluir, a bênção bíblica do Livro dos Números, também conhecida como bênção de São Francisco. Que essa bênção chegue a você e a sua família, a toda a equipe da TV Pai Eterno, de maneira muito especial a você, Casey, e a todos os seus familiares e amigos. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volte para vós o seu olhar e vos dê a paz, a saúde e todo o bem. Por intercessão de São Francisco das Chagas, o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Viva São Francisco das Chagas! Viva São Francisco das Chagas! Muito obrigada, viu, Frei Gustavo? Obrigada pelas orações e que, a partir de hoje, todos nós tenhamos um pouquinho de São Francisco de Assis no coração. Obrigada, viu, pelo carinho. Até mais. Tchau, tchau. Tudo bom.